Nós estamos falando pela manhã e também à noite, nessas últimas 2 semanas, a respeito da identidade de Jesus. Quem é Jesus? Falamos a respeito de Jesus como aquele misericordioso. Hoje pela manhã falaremos que Jesus é gracioso. À noite nós falaremos que Jesus é amigo dos pecadores, do qual eu sou o principal, diria o apóstolo Paulo. E assim nós estamos aprendendo um pouco mais a respeito da identidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu peço que você acompanhe comigo o texto sagrado. Nós estamos em João, capítulo 8. Você pode aí abrir o seu texto sagrado. A Van vai colocar aqui para nós, também no canto da tela, o texto. E nós seguiremos lendo o texto sagrado. Eu vou dar um tempinho para você encontrar aí na sua casa. Evangelho segundo João. João, capítulo 8. Nós leremos de 1 a 11. Diz assim o texto sagrado: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistiram na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um após o outro, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio aonde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles que te acusam? Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Nem eu te condeno, disse Jesus. Vai e não peques mais. Ore comigo nessa hora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado. Obrigado por Jesus, pela experiência de Jesus com essa mulher. E a nossa oração é que essa experiência nos ajude a crescer mais e mais na fé. Em nome dele nós oramos. Amém. Amém. Hoje eu quero mostrar para vocês e também para o meu próprio coração e relembrar que Jesus é gracioso, a identidade de Jesus. Jesus é gracioso. Ele veio da presença do Pai, ele veio do Deus Todo-Poderoso, daquele que tem toda a graça, do Deus, conforme as Escrituras dizem para nós, o Deus rico em graça, e assim Jesus manifesta a sua graça salvadora às nossas vidas. Eu gosto muito de uma frase do A.W. Tozer, quando ele fala que Jesus é o único que conhece o mais profundo do nosso coração, que conhece todos os nossos defeitos, todas as nossas falhas, todos os nossos pecados. Jesus conhece tudo a nosso respeito e mesmo assim Ele nos ama com amor incondicional, o que revela para nós que Jesus é gracioso. Então, nessa manhã eu quero dar esse enfoque a partir da leitura desse texto do Evangelho de João, porque na realidade o Evangelho de João, ele ao mesmo tempo que ele é muito profundo, ele é muito simples de entendimento. João tem uma leitura, uma proposta de leitura muito parecida com aquela escola do primeiro século que falava a respeito da filosofia. Então, aqueles que gostam e estudam filosofia percebem que João tem um outro linguajar, uma outra proposta ao escrever o Evangelho, diferente de Marcos, Mateus
e Lucas. No entanto, ao mesmo tempo que ele é muito profundo em alguns temas, como ele coloca no início do seu evangelho, que Jesus é o Logos, o Verbo de Deus, ele vai na cultura helênica, ele vai emprestar esse termo, essa terminologia para falar que Jesus é esse Logos, o Verbo de Deus, essa proposta que estava na filosofia que eles não entendiam, e aí João fala o seguinte: não, o que vocês não conseguem compreender na racionalidade humana, esse é Jesus, o Filho de Deus, ele veio do alto e ele veio para salvar a humanidade, ele veio montar a sua tenda entre nós, ele habitou entre nós, João capítulo 1, versículo 14, e ele está entre nós, ele veio cheio de graça e de verdade, e por isso João, logo no início do seu evangelho, vai mostrar para nós que Jesus, ele veio cheio de graça e de verdade. Então quem conhece Jesus, automaticamente invade dentro de si mesmo um sentimento de caminhar na verdade e de ter um coração completamente grato. Então Jesus invade o nosso coração com a graça e com a verdade, com a graça e a paz que vem do alto, que vem de Deus. Então nós temos essa identidade de Jesus já bem estabelecida logo no início. Nós temos, por exemplo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que é basicamente um texto muito simples de entendimento, mas em alguns momentos também nós temos uma profundidade muito grande. Nós temos alguns relatos que só estão no Evangelho de João, e aí João mostra a sua peculiaridade ao descrever, ao narrar alguns fatos, alguns eventos que somente ele teve a curiosidade de fazer esse recorte e deixar guardado para nós, é claro, orientado pelo Espírito Santo de Deus. Esse é um dos textos em que não aparece nos outros evangelhos. Nem Marcos, Mateus e Lucas registram esse contato de Jesus com essa mulher adúltera. Simplesmente João, e somente João, coloca essa expressão, ou coloca para nós esse evento, esse encontro de Jesus com a mulher que tinha uma moralidade um tanto quanto duvidosa. Logo na sequência, a partir do versículo 12, nós temos o relato que o próprio Senhor Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, muito pelo contrário, terá a luz da vida. Então quem segue a Jesus terá a luz da vida. Então essa mulher precisava ter um encontro com a luz da vida, e assim ter essa luz dissipando todas as trevas do seu coração e da sua vida. Então, com essas informações, eu quero mergulhar com vocês no texto e aprender um pouco mais a respeito desse Jesus com essa face graciosa. Diz o texto no verso 1 que Jesus foi para o Monte das Oliveiras e depois da madrugada, no versículo 2, Jesus voltou para o templo. E aqui João está mostrando para nós que Jesus estava no templo, ele havia saído do templo, ele foi para o Monte das Oliveiras, e nós que conhecemos o Evangelho sabemos que ele ia para o Monte das Oliveiras orar. Depois desse tempo de oração, Jesus entra novamente no templo, e aquilo que nós entendemos de templo como casa de Deus, Jesus não consegue visualizar essa realidade de que a casa de Deus de fato era uma casa de oração, porque é no templo que Jesus, infelizmente, tem esse grande embate com os escribas e com os fariseus. Então Jesus entra no templo e todo o povo ia ter com ele, e aqui o texto vai dizer para nós que onde estava Jesus, como eu já disse isso nas mensagens anteriores, onde estava Jesus havia uma grande multidão, a multidão afluía para onde Jesus estava. É claro que nós sabemos que o templo daquele momento, daquela época, era um templo grande, suntuoso, extremamente abrangente, caberia muitas pessoas, mas aqui nós temos o relato de João dizendo que havia uma multidão que seguia Jesus. Então muita gente estava perto de Jesus, e Jesus tem uma postura rabínica. Jesus se assenta e começa a ensinar. Então o fato de se assentar tem a ver com o ensino. Então Jesus se assenta, naquela cultura era muito comum isso, o mestre, o rabino, assentado, e toda a multidão ao redor de Jesus, vendo e ouvindo todos os seus ensinos. E aqui Jesus estava ensinando, falando, explicando as mensagens do reino de Deus, certamente aqui contando algumas parábolas a respeito do reino de Deus. E no versículo 3, o texto vai dizer para nós que os escribas e fariseus trouxeram à presença de Jesus uma mulher
flagrada em adultério. E aqui começa o grande embate do texto. Os escribas e fariseus, nós conhecemos bem, eles tinham uma moralidade tão exacerbada, eles tinham uma moralidade tão rebuscada, ou eles se achavam tão superiores, tão melhores do que as outras pessoas. Eles falavam e divulgavam as suas qualidades bem entre aspas aqui, né? As suas qualidades, as suas virtudes espirituais, e simplesmente eles gostavam de expor os dilemas e as questões mais íntimas da vida das pessoas. Então eles se apresentam até Jesus, e é engraçado e é muito curioso observar no texto, e os evangelhos também dizem isso para nós, que onde estava Jesus havia uma multidão sedenta pelo evangelho, mas havia também os religiosos, eu diria chatos, insuportáveis, querendo falar em nome de Deus. E isso não mudou. Isso acontece até nos nossos dias. Enquanto nós temos multidões querendo ouvir a voz de Jesus, nós temos as pessoas que gostam de ficar presas a essas questões da moralidade, das dificuldades da vida das pessoas, e se esquecem de olhar para dentro e não querem simplesmente tratar as suas próprias questões, querem ficar apontando e julgando as outras pessoas. No Sermão do Monte, Jesus falou que nós não podemos ficar observando o cisquinho no olho do nosso irmão, sendo que nós temos uma trave de todo tamanho na nossa frente. Antes de julgar, antes de acusar, antes de ficar preocupados com a moralidade alheia, nós deveríamos ficar muito preocupados com a nosso próprio interior, com aquilo que vai dentro do nosso coração, com as nossas fraquezas, com as nossas vulnerabilidades, com os nossos pecados pessoais, e assim depois tentar ajudar as pessoas e não simplesmente acusar as pessoas ou querer matar as pessoas com as pedras. E quando eu leio esse texto, basicamente eu fico olhando para as minhas mãos. Eu não sei onde você está, se você pode olhar para as suas mãos. Eu fico imaginando o que eu trago nas minhas mãos. Aqueles homens estavam carregando a mulher, mas aqueles homens também estavam carregando as pedras. Eles carregavam a mulher, mas também carregavam as pedras em suas mãos. A mulher como objeto de extermínio e as pedras como elemento, armas nas suas mãos para atacar a mulher e matar a mulher. E assim, naquele entendimento farisaico e também dos escribas, eles pensavam que matando a mulher, eles matariam o pecado, e assim eles seriam completamente louvados, porque eles estavam buscando o extermínio do pecado. Na realidade, eles estavam matando a vida e não estavam tratando o pecado. Então, se você pensa que eu não vou falar um pouco da moralidade, é claro que nesse texto eu falarei um pouco da moralidade, mas eu quero mostrar essa face graciosa do Senhor Jesus, que está aí narrada no versículo 3. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença de Jesus uma mulher surpreendida em adultério e fazendo ficar em pé no meio de todos. E aqui mostra a proposta dos fariseus e dos escribas, que eles não tinham e não tiveram nenhum cuidado, nenhum respeito com a mulher, porque se você observar o texto, eles colocaram a mulher em pé na frente de todo mundo. Olha que interessante, o texto diz para nós que havia uma multidão, então essa mulher foi exposta diante de muitas pessoas, centenas de pessoas, milhares de pessoas estavam vendo essa mulher, e nós sabemos que eles eram truculentos, que eles tinham uma proposta um tanto quanto violenta e agressiva. Eles colocam essa mulher no meio e eles a expõem. Essa mulher fica completamente exposta a essa questão da religiosidade tão, eu diria até estúpida deles, e eles não conseguiram entender todas as questões. O texto fala para nós no versículo 3 que eles trouxeram a mulher surpreendida em adultério. Agora me acompanhe em raciocínio. A pergunta é: cadê o homem? Bom, se eu sei muito bem essas questões da sexualidade, se eles queriam ser justos, eles deveriam trazer o homem, porque não dá para cometer adultério somente com uma pessoa. Não é somente a mulher que é adúltera. Cadê o homem que também estava cometendo o mesmo ato com ela?
Cadê o homem que também a seduziu, ou a ludibriou, ou a conquistou? Eu não sei como foi o evento, o texto bíblico não fala, mas a pergunta é: cadê o homem? Se eles queriam de fato manifestar a justiça, que se eles queriam de fato cumprir a lei de Moisés, eles deveriam trazer os dois. Sabe por quê? Porque lá no Levítico, lá no Deuteronômio, lá nas leis, nós temos o relato de Moisés que os dois, ambos, deveriam ser apedrejados, mas é claro que aqueles homens queriam salvar a pele da figura masculina, eles trazem somente a mulher, e aqui nós contemplamos essa questão completamente aviltante contra a mulher, e eles apresentam simplesmente a mulher e não apresentam o homem. Então no versículo 4 diz o texto que eles dizem a Jesus: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, foi em flagrante, nós pegamos no ato, no exato momento. Se fosse nos nossos dias, né, eles iam falar assim: nós tiramos foto, está aqui, ó, temos uma selfie mostrando para o Senhor, nós mesmos vimos. Em outras palavras, eles queriam chamar a atenção para eles: olha como nós somos assim, completamente voltados à moralidade, olha como nós nos preocupamos com a moralidade, olha como nós somos os vigilantes da vida alheia, olha como nós pegamos essa pessoa em flagrante adultério, essa mulher, Senhor Deus, está aqui, olha Jesus aqui. E aí pensa comigo, aquela multidão assentada, Jesus assentado e essa mulher de pé. Ou seja, todo mundo que estava ali ao redor estava vendo a mulher, ela ficou em evidência. Eles não tiveram cuidado de preservar a mulher e tratar essa questão depois que Jesus houvesse ensinado as pessoas. Não, foi em pé, foi vexatório, foi para todo mundo ver. E diz o texto ainda no versículo 5, que eles chegam falando com Jesus a respeito da lei, se achando superiores, extremamente espirituais. Versículo 5, e na lei, olha a fala deles, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. E a pergunta é: na lei também não mandou os homens serem apedrejados? Os dois, o casal de adultério, o casal adúltero. Então eles falam o seguinte: não, na lei nos mandou que tais mulheres, somente as mulheres, sejam apedrejadas, pois o que dizes? E eles tentam colocar Jesus numa encruzilhada, né? Eles tentam colocar Jesus numa situação completamente difícil. Tu, pois, o que dizes? E eles pensam até que eles vão colocar Jesus contra a parede, que Jesus então vai promover uma blasfêmia, que Jesus vai completamente abandonar a lei de Moisés, que Jesus vai descumprir a lei de Moisés. Mas é claro, irmãos e irmãs, que Jesus veio para cumprir a justiça de Deus. É evidente, é claro que ele não revogaria a lei dessa maneira, é claro que ele não rasgaria a lei, porque afinal de contas ele estava com o Pai quando o Pai pediu para que Moisés escrevesse as leis que nós temos até hoje como guia, como uma referência da nossa vida. E depois também o direito acabou se apropriando desses códigos de lei. Muitas das leis que nós temos nos nossos países, e principalmente no Brasil, tem algum lastro, algum contato com a lei de Moisés. E é claro que eles perguntam para Jesus, querendo colocar Jesus numa situação muito difícil. Eles queriam tentar Jesus. Olha que situação muito, eu diria assim, muito arrogante, fazer com que Jesus caísse, que Jesus colocasse uma palavra que ele então cairia em contradição. Olha que difícil essa questão, e eu fico às vezes preocupado com pessoas que se dizem muito religiosas e que na realidade ficam tentando colocar palavras nos lábios de Jesus. E diz o texto no versículo 6 que eles tentaram a Jesus, eles queriam fazer com que Jesus tivesse um álibi para que depois eles pudessem acusar Jesus. Mas Jesus simplesmente, ele não dá a mínima para essas pessoas. Jesus continua escrevendo na terra, e eu acho muito interessante isso. Eles chegam com a mulher, eles acusam a mulher, eles tentam Jesus, eles querem colocar Jesus encurralado entre a parede, porque havia uma multidão, e se Jesus blasfemasse, e se Jesus então falasse mal da lei de Moisés, se Jesus não cumprisse a lei de Moisés, é claro que o Jesus seria apedrejado. Então basicamente os escribas e fariseus tinham esse sentimento, ou essa motivação completamente estranha, avessa. Mas diz o versículo 6 que Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Você imagina a cena?
Aquela multidão, a mulher em flagrante adultério, vem os escribas e fariseus, o texto não diz, mas nós sabemos pela história que eles não andavam sozinhos, eles andavam em grupo. Então somente dos escribas e fariseus, aí nós tínhamos umas 20 pessoas, aquela mulher no meio, a multidão vendo a cena toda, e aí Jesus começa a escrever com o dedo na terra. O que Jesus está falando para eles? Eu não estou dando a mínima para vocês. Estou nem aí com o seu flagrante adultério. Pensa, profundo ou não? E diz a história, e há uma lenda cristã, a mais conhecida e a mais valorizada, inclusive a que eu de fato creio, é que Jesus naquele exato momento estava escrevendo com o seu dedo na terra o pecado ou os pecados daqueles que estavam acusando. Eu gosto disso. Então Jesus está ali olhando na terra, escrevendo o pecado daqueles acusadores. Então tinha um sujeito lá com a pedra na mão, e aí Jesus escrevendo assim: aquele que está com a pedra na mão ali no canto esquerdo, ele também é adúltero, mas ele veste uma cara de espiritualidade, ele põe uma máscara de espiritual, mas ele também adultera e ele trai a sua esposa. Aquele outro ali, ele faz as coisas para Deus, mas ele faz sem motivação correta, ele não tem devoção. Aquele outro ali, ele rouba os impostos, ele não paga os impostos. Aquele outro ali, olha, ele não honra os pais, ele não obedece os pais. Aquele outro ali, ele trabalha muito e ele é escravo do trabalho, ele é escravo do dinheiro, e ele tem esse pecado, e Jesus escrevendo os pecados das pessoas que estavam ali acusando. Você já imaginou isso? Se fosse nos nossos dias, nós chegando para Jesus, apresentando uma pessoa com uma imoralidade completamente complicada, e Jesus olhando para nós e escrevendo os nossos pecados. Eu fiquei imaginando essa cena. O que Jesus escreveria a meu respeito lá no chão? E olha que engraçado que Jesus escreve na areia, na terra, porque depois é só passar o pé em cima e está tudo apagado. Mostrando e revelando a graça do Pai, mostrando e revelando aquele conceito que está lá em Miqueias, de que quando nós pedimos perdão a Deus, Deus pega todos os nossos pecados e joga no mar do esquecimento. Eles sabiam disso. Por que eles não foram capazes de conversar com a mulher, tratar esse pecado com a mulher e jogar tudo isso no mar do esquecimento? Não, eles quiseram trazer a público, quiseram trazer à baila, e aí Jesus precisa tratar de uma maneira muito interessante. Versículo 7, como insistiram na pergunta, eles ficaram insistindo. Vale a pena lembrar que os fariseus, eles eram chatos, chatérrimos em ficar insistindo. Parece criança mimada. E aí? Não é aquela situação assim, eles chegam para Jesus, apresentam para Jesus e falam assim: olha Jesus, na lei de Moisés, nós temos uma orientação de apedrejar essas mulheres. O que o senhor fala? Aí Jesus não fala nada. Jesus não fala nada, na realidade. Ele não verbaliza, mas ele fala através do seu gesto. Qual é o gesto de Jesus? Escrever na areia. Mas eles ficam insistindo. Eu fico imaginando que eles parecem crianças mimadas, né? E aí Jesus, o senhor não vai julgar? E aí Jesus? E ficaram insistindo. E a expressão, inclusive no grego, da insistência, ela é também usada naquela ocasião em que aquela mulher viúva vai até aquele juiz iníquo. Ou seja, eles ficaram importunando Jesus, era o tempo inteiro. Um momento atrás do momento. E aí Jesus, o senhor não vai julgar? O que o senhor vai dizer? O que o senhor vai fazer com essa situação? Versículo 7. E Jesus levanta, lembrando que ele estava sentado, Jesus se levanta e disse: aquele dentre vós que estiver sem nenhum pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra. O que Jesus faz? Jesus revoga a lei? Jesus rasga a lei de Moisés? Não, absolutamente não. Jesus interpreta a lei de Moisés de uma maneira correta. O que Jesus faz? A lei manda apedrejar, então vamos apedrejar. Porém, só pode apedrejar quem não tem nenhum pecado. E qual pessoa naquele momento que não tinha nenhum pecado? Somente Jesus. E aqui nós contemplamos a graça de Jesus, a face graciosa de Jesus, porque é essa mesma ação, essa mesma atitude que Jesus tem para com as nossas vidas. Enquanto pessoas queriam o nosso apedrejamento, Jesus chega para nós e fala assim: eu te amo.
Eu vejo valor em você. Você é alvo do amor de Deus. Eu não quero que você seja destruído pelo pecado. Eu não quero que você seja destruído pelas pedras. Eu quero que você seja reconstruído, que você tenha uma nova vida para Deus, para a glória de Deus, e que você seja uma luz, porque eu sou a luz do mundo, e eu quero expulsar de você as trevas. Então Jesus chega para mim, para você, para todos nós, inclusive para aquela mulher, e manifesta a graça de Deus. Enquanto as pessoas queriam o nosso apedrejamento, Jesus queria nos reformar, nos fazer de novo. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer para nós que quem está em Cristo é de fato uma nova criatura. Essa pessoa velha, cheia de pecados, cheia de mazelas, cheia de imoralidades, é transformada, é completamente revigorada para a honra e glória do Senhor Jesus. E agora nós somos os luzeiros do mundo. Por quê? Porque passamos pelas mãos de Jesus, e as mãos de Jesus não atiraram pedras sobre nós, muito pelo contrário, as mãos de Jesus refizeram toda a nossa existência para que nós então cumpríssemos a vontade de Deus. Então, se vocês querem mandar pedra, pode mandar pedra, só que só pode mandar pedra quem não tiver nenhum pecado. Quem for completamente santo, justo diante de Deus, pode mandar a pedra. E aí, o que você acha? Manda a pedra? Manda a pedra. Agora, a minha pergunta é, será que de fato a gente constrói uma sociedade, uma igreja, uma família com pedras nas mãos? Irmãos, eu fico imaginando o seguinte, e estou falando tudo isso porque o nosso contexto é muito complicado. Parece que a qualquer erro das pessoas a gente quer mandar pedra. E a minha pergunta é, será que a gente constrói relacionamentos com pedras nas mãos? Ou será que a gente constrói relacionamentos com uma face graciosa? Com uma face parecida com essa de Jesus? Que vê o pecado, sim. Que vê a gravidade da imoralidade, sim, mas que manifesta a graça de Deus, em detrimento de abandonar as pedras nas mãos, porque a pedra na mão mata, violenta, agride. A graça resgata, salva, cura, abençoa, dá segunda chance. E diz o texto no versículo 8, que ele voltou a inclinar e continuou escrevendo. Ele disse essa palavra, olha que interessante, ele estava sentado, chegaram com a mulher, falaram, ele continuou escrevendo, e aí depois ele se levanta, ele fala para todo mundo ouvir, quem estiver sem pecado pode mandar pedra, depois ele se assenta e volta a escrever. Não é desprezo de Jesus, mas é um momento de reflexão. Em outras palavras, ele fala o seguinte, vocês fazem o que vocês quiserem, eu, Jesus, cumpri e vou cumprir a lei de Moisés. Agora, vocês acham que cumprem a lei de Moisés, mas não cumprem, então vocês serão acusados pela própria consciência. Diz o texto no versículo 9, que eles começaram a ouvir essa resposta, e eles começaram a ouvir a própria consciência, e foram retirando-se um após o outro, a começar pelos mais velhos até os últimos. E o texto vai dizer para nós que tinha até algumas pessoas da terceira idade lá querendo tacar pedra. Pensa, tinham senhores lá, tinha umas pessoas assim maduras, já deveriam ser exemplos, e eles queriam mandar pedra. E aí começa o barulho das pedras. Eu não sei se você consegue imaginar essa cena. Uma das cenas que me veio à mente, conforme eu estava estudando o texto, é o som, o barulho das pedras caindo. Dia desses eu estava aqui na construção, e o irmão Mário estava fazendo um trabalho, e tinha alguns escombros, alguns entulhos, e ele então jogou de um lugar, de uma altura, então teve aquele barulho das pedras. E conforme eu ouvi aquele barulho das pedras, eu fiquei imaginando o som das pedras caindo. Pensa nisso. As pedras começaram a cair, eles foram jogando as pedras no chão, acusados pela sua própria consciência, ficando naquele auditório somente Jesus e a mulher, no meio daquele templo, aquele espaço gigantesco. Inclusive, amados irmãos, nem a multidão ficou. Não sei se você pegou isso no texto, mas todo mundo foi embora, nem a multidão ficou. A multidão que estava ouvindo o discurso de Jesus também foi embora, só ficou Jesus e a mulher aonde ele estava, ninguém. Quem que ficou lá? Só Jesus. Aí Jesus, quando vê que não tem mais ninguém, versículo 10, ele ergue-se,
ele se levanta, ele não vendo mais ninguém, senão a mulher, ele pergunta à mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Mulher, cadê as pessoas que estavam te acusando? Mulher, onde estão aqueles que estavam com pedras nas mãos e de maneira, de certa forma, correta, querendo te apedrejar porque você estava em delito em relação à lei? Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, ninguém te mandou pedra, você ainda está viva. E ela responde no versículo 11: ninguém, Senhor. Ninguém foi capaz de me apedrejar. Ninguém teve coragem de mandar pedras em mim, porque na realidade o Senhor me abraçou com a sua graça. Ninguém. Essa história é a minha história e é a sua história. Nós temos que chegar para Jesus e falar assim: ninguém me condenou, Jesus, porque o Senhor me abraçou com a tua graça, o Senhor me revestiu com a tua misericórdia, o Senhor me abraçou com esse amor incondicional, e ninguém pode me acusar, porque aqueles que estão em Cristo Jesus já não recebem nenhuma condenação, disse o apóstolo Paulo. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós vivemos com Jesus, nós conhecemos a face graciosa de Jesus, que revela a graça abundante de Deus. Nós servimos, amados irmãos e irmãs, o Deus de toda a graça, o Deus que acolhe o nosso sentimento, o Deus que acolhe a nossa devoção, o Deus que acolhe as nossas vulnerabilidades e cuida, e trata, e renova, e nos faz novo, e nos renova, e transforma a nossa existência, transforma as nossas sombras, as nossas trevas em luz, e agora nós somos completamente revestidos pela luz de Jesus. Ninguém condenou, mulher, ninguém. Ninguém condenou você, Jefferson, ninguém. E aí vem Jesus e fala o seguinte: nem eu tampouco te condeno, mulher. Nesse exato momento, mulher, eu vim para mostrar a graça de Deus, eu vim para revelar a graça abundante de Deus, eu vim para mostrar a misericórdia de Deus, eu vim para mostrar o perdão de Deus, e quem não aceitar o Evangelho, um dia sim, terá que me enfrentar como juiz. Aí é outra história, é na segunda vinda. Então, nessa primeira vinda, disse Jesus, eu vim para manifestar a graça de Deus. E a minha pergunta é: você já aceitou a graça de Deus? Você já se rendeu à graça de Deus? Você já foi abraçado e abraçada por Jesus, que revela a graça de Deus, que revela a misericórdia de Deus? Porque a expressão de Jesus é essa: nem eu tampouco te condeno. Mas tem uma expressão da graça que é maravilhosa, e eu preciso encerrar porque o meu tempo já foi embora. Vai e não peques mais. Então, se você lá no início estava pensando que eu ia ser completamente libertino, que eu teria uma proposta sem nenhuma preocupação moral, não é isso que eu estava falando. É que a graça nos dá a segunda chance. Jesus chega para aquela mulher, e isso é graça, né? Fala assim para a mulher: vai e não peques mais, vai e abandone a sua vida de pecado, vai e viva de acordo com a vontade de Deus, vai e mude radicalmente a sua vida, vai e não seja mais aprisionada pelo pecado, vai e desfrute da graça de Deus, vai e reconstrua a sua vida, vai e reconstrua a sua reputação a partir da referência da graça de Deus. Quem é Jesus para nós? Jesus é gracioso. Jesus expulsa do nosso coração as trevas e nos dá uma vida na luz. Jesus não veio nos condenar, Ele veio nos salvar através da sua graça. Quem não aceitar essa graça, um dia sim, terá que enfrentar Jesus, não como a expressão da graça de Deus, mas como a expressão da justiça de Deus. Por isso o convite é que você se renda a Jesus, se entregue a Jesus e reconheça que Jesus é a manifestação da graça de Deus. Se alguém perguntar para mim hoje quem é Jesus, eu direi: Jesus é a manifestação da graça de Deus.